Senhor presidente, senhores deputados, essa é uma matéria já bastante discutida nessa casa, talvez há mais de 7 anos. Inclusive, tem uma proposta de lei que está pronta para a ordem do dia, mais ou menos, alguns entendem que não, mas é a mesma matéria sobre a liquidação dos precatórios. Eu até entendo que o Estado está tentando se adequar à nova norma constitucional que foi votada no final do ano passado, que regulamenta o pagamento dos precatórios. Porque alguns órgãos públicos insistem em ter suas dívidas e não querem fazer os pagamentos. E faz precatórios, você gasta 20 anos para transformar uma dívida em precatório e depois mais 500 anos para você tentar resolver o precatório. Só que da forma que o governo está fazendo, presidente, eu não vejo nenhum avanço para realmente, na prática, funcionar essa lei. Nós discutimos aí com a Secretaria da Fazenda alguns pontos desse projeto, onde o governo permite a compensação de crédito tributário. Até então, o governo não aceitava em hipótese nenhuma a cessão do crédito. Você fazia a cessão do precatório para liquidação de crédito tributário. O técnico veio dizer, até eu não quis discutir, mas o governo nunca foi contra a cessão de precatório. Ele não pode ser contra mesmo, não, porque a lei, o Código Civil nosso, ele é muito claro, né, nessa transação comercial, porque a transferência, a cessão do precatório, é uma transferência normal de uma atividade comercial qualquer. Então o Estado não tem que intervir. O que o Estado fazia intervenção é que ele não permitia que você que tinha um precatório fazer a quitação de crédito tributário. Então agora o governo vai permitir que isso aconteça de uma forma meio complexa, meio complicada, porque aquele que for liquidar seu crédito tributário, ele tem que fazer um pagamento de 30% do valor em dinheiro. Isso inviabiliza qualquer transação. Está na cara. Qualquer um que conhece um pouco de comércio, de transações comerciais, sabe que essa proposta inviabiliza esse projeto de lei. Agora, tinha uma outra proposta, que é onde o governo hoje está propondo fazer a transação direta com o credor do precatório. O que quer dizer isso? O governo pode liquidar o precatório sem ordem cronológica, apenas levantando a questão e fazendo o pagamento. Agora, o mais sério que havia nesta proposta, e que já houve inclusive uma mudança, é que seria uma comissão que determinaria quem que poderia ser ressarcido do precatório. Então está dirigido. Se é desse jeito, se pega lá 5 pessoas que têm um precatório, 5 pessoas que têm o mesmo direito, eles vão escolher qual dos 5 é que vai receber o recurso dos precatórios. Então essas dúvidas, elas permanecem. O governo, nós mudamos a redação, mas ainda ficou ruim. Esse projeto, da forma que está, o governo não consegue implementar. Porque na prática, ele não vai funcionar. A não ser que um artigo que foi modificado, o artigo 1º, ele estava sendo dirigido para algumas pessoas. Até dizem que alguns escritórios de advocacia, eles adquiriram, há uns 5 anos atrás, vários precatórios, porque o governo sinalizou que iria permitir o pagamento de tributos, o pagamento das dívidas tributárias com os precatórios. Só que o governo não autorizou. E essas pessoas ficaram com esses precatórios no caixa. Então agora precisa de desovar, precisa ser ressarcido, precisam receber os precatórios. Nada contra, eu acho que toda transação comercial tem esse lado. Mas essa proposta do governo, essa proposta da Secretaria da Fazenda, ela careceu de uma discussão maior. Eu propus ao nosso presidente, deputado Zé Maia, da Comissão de Fiscalização, que nós fizéssemos uma audiência pública. Porque quando eu fiz a minha proposta de lei, nós fizemos mais ou menos 5 audiências públicas, das mais importantes, ouvindo a AB, ouvindo a Advocacia Geral do Estado, ouvindo a Secretaria da Fazenda, ouvindo o Tribunal de Justiça, que nós discutimos ali a questão dos precatórios. E agora o governo tenta fazer essa nova lei, que nós já votamos 2 ou 3 tentando resolver isso, e não avançamos, porque a redação, quando ela vai ser aplicada, não tem jeito de aplicar. Então nós vamos votar mais uma lei que tinha endereço certo, que tinha CPF, que tinha nome, mas que, felizmente,
eles não vão poder aplicar esse mecanismo, porque a lei não permite. Do jeito que está aqui, não vai resolver o problema. Então eu acho que no segundo turno agora, eu disse isso para o Zé Maia, e o próprio deputado Délio falou que algumas emendas serão apresentadas na comissão de segundo turno, para poder viabilizar que o governo possa utilizar esse instrumento que ele está tentando fazer que se torne legal, que não seja um instrumento direcionado, não direcionado para alguns procedimentos que eu continuo com dúvida. Eu continuo entendendo que essa proposta aqui, ela tem endereço, ela tem CPF, ela tem nome, e que precisa ser esclarecido com mais determinação pela Secretaria da Fazenda, quais são os objetivos. Porque a minha proposta, deputado Dr. Viana, ela está aí para ser aprovada, é melhor do que essa aqui. É melhor. Não quiseram anexar. Não tem problema, não estou preocupado com isso. Sabe por que eu não estou? Porque eu nem quis que o meu projeto de lei, que eu sou autor, fosse plenário. Sabe por que eu não queria? Porque ia ser aprovado. E sabe o que ia virar? Nada. Era um projeto que ia ser votado, aprovado, e não tinha repercussão nenhuma, porque não teria como ser implementado da forma que acabou sendo o final lá na comissão de fiscalização. Então a gente tem que ter consciência que projetos de lei foram feitos para ser executados. Não adianta ficar votando essa quantidade de projetos que nós votamos aqui e que chegam no final das contas você não aproveita praticamente nada em benefício da população. Porque muitos projetos de lei que a gente tenta mudar a estrutura, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, às vezes tem boas intenções, mas a gente não tem a preocupação de ver a aplicabilidade daquilo que nós propomos. E esse é o que está acontecendo com o projeto de lei 4.917 de 2010. A aplicação dele é complicada. A aplicação dele vai criar problemas para o Estado. Então nós vamos ter mais uma lei que tentou resolver um problema sério, que é o problema dos precatórios, e que agora o governo, quando abre mão, que você pode com os precatórios quitar dívidas tributárias, eu acho que é um avanço. Mas não é um avanço quando o governo quer fazer pagamentos diretos de precatório fora da ordem cronológica. Até entendo que a legislação hoje permite isto, mas ele é muito subjetivo. Ela pode direcionar a pequenos grupos ou a grandes grupos essas liquidações de precatório. Por isso eu vou votar contra, senhor presidente, esse projeto de lei dos precatórios, até para que a gente possa, na Comissão de Fiscalização Financeira, já que tem uma emenda, ele volta para a comissão, para que nós possamos, então, discutir lá na comissão uma melhor redação para que esse projeto possa entrar em vigor assim que ele for aprovado. Inclusive, senhor presidente, uma das emendas que está rejeitada, que aí me deixa muito mais dúvida na minha proposta, uma emenda número 3 que eu apresentei, dizendo que toda transação que a Secretaria da Fazenda fizesse com os precatórios, que fosse encaminhado à Assembleia Legislativa, para a Comissão de Fiscalização Financeira, para conhecimento. Não é para aprovação nem para rejeição, apenas para conhecimento. Até um pouco diferente quando nós fazemos a questão dos termos lá do regime especial. Quando o governo faz o regime especial de tributação, ele encaminha para a Assembleia convalidar. Nesse caso não tem que haver convalidação, apenas para conhecimento. Então quando houve a rejeição, eu falei, então é aí que me deixa mais dúvida. Porque não querem fazer a coisa transparente, já o governo prega tanta transparência nas suas ações, e não quer dar transparência nesse negócio de precatório, então aí fica mais dúvida ainda que nós levantamos, e por isso eu encaminho contra esse projeto de lei 4.917 de 2010.